As questões relacionadas com a família acabam por me sobrecarregar bastante. Sinto-me consumido pela preocupação e pelo estresse quando se trata do lado familiar. É algo que realmente me afeta profundamente. Numa revelação que deixou até os especialistas da realeza sem palavras, o príncipe William quebrou finalmente o silêncio sobre um capítulo escondido do passado da sua família. Um capítulo que o Palácio de Buckingham sempre tentou impedir que o mundo descobrisse. Durante anos, circularam rumores nos bastidores reais sobre uma suposta irmã secreta, sempre descartados como simples boatos. Até agora, a explicação surpreendente de William não só confirmou a verdade, como também expôs um lado da monarquia mais obscuro do que alguém poderia imaginar. O que poderia ser tão grave ao ponto de ter sido ocultado durante décadas. Fique por aqui, porque este é um daqueles segredos reais que ninguém vai querer perder. Uma verdade escondida sob o silêncio da realeza. O palácio sempre fora imenso, quase interminável. Mas, depois da morte da princesa Diana, tornou-se apenas uma sombra do que tinha sido. Os longos corredores de mármore, antes preenchidos por risos, passaram a ecoar apenas silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, que parecia agarrar-se ao ar. Cada som parecia excessivamente forte, cada movimento demasiado brusco. As cortinas mantinham-se fechadas, os criados falavam em murmúrios e até a luz da manhã, filtrada pelas janelas, parecia mais fria, mais fraca, como se também ela estivesse de luto. O príncipe William, ainda tão jovem, viu-se de repente a carregar um peso de adulto. O irmão mais novo, Harry, procurava-o constantemente para se refugiar. E William esforçava-se por ser forte, por ser o pilar que a mãe fora. Mas nenhuma força seria capaz de preencher o vazio que ela deixara. Durante o pequeno almoço, nas orações silenciosas da capela ou nas longas noites em que não conseguia dormir, ele sentava-se junto à janela, olhando para os jardins do palácio onde a mãe costumava passear. Ainda conseguia ouvir o eco da sua gargalhada atravessar o relvado, ainda a conseguia imaginar a virar-se para lhe sorrir. Mas entre essas recordações havia algo estranho, algo que o perseguia desde sempre. Que ele vos conceda força interior através do seu espírito. Ela lhe dissera um dia, num sussurro trêmulo. William murmurara com a voz a tremer. Há coisas que eles nunca querem que sejam mencionadas. Na altura, ele pensou que ela se referia à política ou escândalos, os segredos habituais da vida real. Mas o olhar dela carregava uma tristeza diferente,
íntima, perigosa. Numa noite, pouco tempo antes da sua morte, ela entrou no quarto dele. O palácio dormia. Apenas o leve tic-tac do relógio quebrava o silêncio. Promete-me, pediu ela com a voz a fraquejar, que vai sempre procurar a verdade, por mais tempo que leve. Confuso, mas sincero, William assentiu. Pô, eu prometo, mãe. Ela sorriu, beijou-lhe a testa e sussurrou, bom rapaz. Essas duas palavras ecoariam na mente dele durante anos. À medida que William crescia, pequenos fragmentos de memórias esquecidas começaram a regressar. Eram peças de um puzzle que ele nem sabia que existia. Uma lembrança destacava-se acima de todas as outras. Um dia, ao passar pela porta do gabinete dela, ouviu-a a sussurrar para uma amiga íntima. O tom era urgente, sofrido. Eles acham que eu vou esquecer, murmurou Diana. Mas eu não consigo. Ainda ouço a voz dela. Ainda vejo o rosto dela. A amiga avisou-a. Diana, tens de ter cuidado. Eles nunca te vão permitir falar sobre isso. Eu sei, sussurrou a princesa, mas ela também é minha filha. William ficou imóvel, o coração a bater descontroladamente. A filha dela? A pergunta queimava-lhe a mente naquela altura, e ainda queimava agora. Será que a mãe falava de outra criança? Poderia realmente existir uma filha secreta, uma irmã de William e Harry, escondida do mundo? E até onde a família real iria para garantir que isso nunca viesse à tona? O segredo que Diana nunca conseguiu revelar. Os anos foram passando silenciosamente, mas algumas memórias recusaram-se a desvanecer. Conforme William amadurecia, certos detalhes da infância começaram a ganhar novo significado. Ele recordava-se de como a mãe, por vezes, desaparecia durante horas sem explicação. Quando regressava, o seu sorriso era suave, mas sempre carregado de algo mais. Tensão, preocupação ou talvez saudade. Os olhos dela, sempre tão expressivos, apareciam por vezes vermelhos e o rosto pálido, como se tivesse chorado em silêncio durante horas. Às vezes, ele notava envelopes fechados sobre a secretária, sem destinatário, sem remetente, apenas a caligrafia inconfundível da mãe e o leve perfume que ela usava. Certa vez, enquanto procurava um livro, encontrou uma fotografia escondida entre as páginas. Mostrava uma bebê enrolada numa manta cor-de-rosa. No verso, escrito na letra elegante de Diana, havia apenas 3 palavras: a minha pequenina. Quando mais tarde lhe mostrou a fotografia, a reação dela deixou-o perturbado. Diana imobilizou-se, o ar preso na garganta, antes de forçar um sorriso tênue, quase imperceptível. Querido, onde encontraste isto? Perguntou com voz suave. No teu livro, respondeu ele, intrigado. Quem é ela? Durante alguns instantes,
Ela nada disse. Depois puxou-o para o seu peito, abraçando-o com mais força do que o habitual. A voz dela mal passava de um sopro junto ao seu cabelo. Um dia vais compreender, meu amor, mas ainda não. William nunca esqueceu como a voz dela se quebrou ao pronunciar essas palavras, nem as lágrimas silenciosas que lhe caíram no ombro. Anos mais tarde, quando Dana já não estava entre eles, essa lembrança transformou-se numa ferida que nunca cicatrizou por completo. No funeral, de pé ao lado de Harry, olhando para o caixão da mãe, ele sentiu uma vontade quase incontrolável de gritar a pergunta que o atormentava desde criança. Quem era ela, mãe? Mas o único retorno foi o silêncio. Com o passar do tempo, William aprendeu a disfarçar a dor por trás da compostura real. O mundo via apenas um homem sereno, impecável, tão admirado quanto reservado. Mas por dentro, a dúvida continuava a arder. Começou então a ver o mundo através dos olhos da mãe. A forma como ela lutara contra o silêncio. Como procurar a verdade, mesmo quando isso lhe custava tudo. Percebeu que a tristeza dela não se devia apenas ao peso da coroa ou ao casamento infeliz. Era um luto profundo, um luto que nunca fora contado ao público. Às vezes, de volta ao seu antigo quarto no Palácio de Kensington, ele sentava-se junto à janela onde tantas vezes vira Diana passear pelo jardim. As flores já não eram as mesmas, mas o ar parecia ainda guardar o eco da sua gargalhada. Se fechasse os olhos, quase podia ouvi-la murmurar: "Um dia compreenderás." Agora compreendia. Nunca se tratara de escândalo ou dever. Era amor. Um amor escondido, silenciado, enterrado sob as paredes geladas do palácio. De pé ali, com as lágrimas a brilharem na penumbra do quarto, William deixou escapar um sussurro. "Agora sei, mãe! Finalmente entendo!" E por um instante, na quietude profunda do aposento, a voz dela pareceu pairar no ar. Suave, calorosa, eterna. Mas se a verdade agora fazia sentido para ele, estaria o mundo preparado para a ouvir? O silêncio que domina o palácio. O palácio estava mergulhado num silêncio vivo, quase palpável, que parecia deslizar pelos corredores depois de todos adormecerem. Dentro do palácio de Kensington, o murmúrio distante da cidade chegava abafado, como se até Londres tivesse decidido prestar respeito. O riso das crianças já se perdera e a voz doce de Kate tinha se apagado para a noite. Apenas o tic-tac firme do velho relógio ousava quebrar a quietude. O príncipe William estava sozinho no gabinete. A luz suave de um candeeiro iluminava-lhe o rosto. Uma caneta repousava solta entre os seus dedos enquanto ele fixava o olhar na janela, onde as luzes de Londres tremeluziam através da névoa.
O mundo via nele um homem calmo, estável, moldado pelo dever e pela tradição, a imagem perfeita de um futuro rei. Mas por trás dessa fachada serena, vivia uma sombra que o acompanhava desde a infância, algo que se recusava a desaparecer, por mais anos que passassem. Todas as manhãs, William vestia o sorriso impecável, ajudava os filhos a prepararem-se, beijava Kate antes de sair e enfrentava o mundo com uma gentileza que fazia lembrar a mãe. Mas quando as câmaras se desligavam, o sorriso também desaparecia. Kate era a única que percebia. Aqueles instantes em que o olhar de William se perdia, distante, preso a uma memória invisível. À noite, quando o palácio mergulhava no silêncio absoluto, era comum encontrá-lo sentado junto à janela, com uma chávena de chá fria ao lado. Will, murmurava ela, tocando-lhe suavemente no braço. Estás bem? Ele respondia sempre com o mesmo sorriso leve. Só pensar, querida, vai descansando, eu já vou. Mas ele não estava a pensar. Ele estava a recordar. Quando a luz da lua pousava sobre a secretária, William abria a gaveta lateral e retirava uma pequena caixa de madeira escondida ali há anos. Dentro repousavam fragmentos de uma vida que continuava a assombrá-lo. Cartas da mãe, fotografias já desvanecidas e uma minúscula pulseira de hospital. O nome gravado estava quase apagado, mas ele conhecia cada curva daquelas letras. A quem pertencera aquela frágil pulseira e por que motivo a mãe a guardara em segredo até dele? Fique conosco. A carta da verdade, aquela noite, tinha algo diferente. O silêncio de Kensington parecia mais pesado, quase vigilante. O mundo dormia, mas William permanecia acordado, suspenso entre a memória e o dever. A luz da lua entrava pelas janelas altas, iluminando suavemente o gabinete. Sobre a mesa estava a caixa de madeira que o acompanhara, muda durante tantos anos. Ele abriu-a mais uma vez. No interior repousava a pequena pulseira, delicada, leve, feita para o pulso de um recém-nascido. Sob o brilho pálido da noite, a inscrição quase invisível reluzia. E por um instante, a distância entre ele e Diana desapareceu. Quase podia ouvir a voz dela. Nunca te esqueças da bondade, meu querido menino. As palavras ecoaram de forma doce, despertando algo profundo no seu peito. Recordou-se do dia em que encontrara aquela caixa escondida entre as coisas da mãe, muito tempo depois da sua morte. Na altura, não compreendia. Agora, depois de anos a amadurecer, a observar, a sentir o mesmo silêncio que ela suportara, tudo fazia sentido. Ele recostou-se, os olhos ardendo. A folha em branco diante de si parecia esperar pela verdade,
Com a mão a tremer, pegou na caneta. Minha querida, começou a voz baixa. Há coisas que o mundo nunca deveria saber, mas que já não consigo carregar sozinho. As palavras surgiram devagar, dolorosas. Escreveu sobre o dever e sobre o peso invisível que ele colocava no seu coração. Escreveu sobre Diana, a luz dela, o riso e o segredo que se escondia nos seus olhos. Cada linha era simultaneamente uma confissão e um alívio. O ar ficou denso, saturado de lembranças que ele tinha tentado enterrar durante décadas. Numa pausa, o olhar dele pousou na pulseira. Tu nunca foste para ser esquecida, murmurou, a voz a tremer. Quando a madrugada chegou, a carta estava terminada. Ele selou-a com cuidado e colocou-a ao lado da fotografia da mãe. E, olhando para o jardim iluminado pela primeira luz do dia, sussurrou: Cumpri a minha promessa, mãe. Kate entrou devagar, os olhos gentis. Não vieste dormir? Disse baixinho. Tinha algo que precisava de terminar, respondeu ele. Mas que verdade guardava aquela carta? E quem teria coragem, um dia, de a abrir? O diário secreto no sótão. A luz suave da tarde entrava pela pequena janela do sótão de Hammer Hall, criando feixes quentes que dançavam entre partículas de pó, como pequenos fantasmas de memórias esquecidas. O ar tinha o cheiro acolhedor de madeira antiga, tempo e recordações. Caixas estavam empilhadas à volta, como sentinelas silenciosas do passado. Cada uma delas guardava ecos de vidas que tinham passado por ali. Kate passou os dedos por um velho álbum de fotografias e levantou um lenço delicado de uma caixa desbotada. A cor, um rosa suave, refletiu a luz num brilho quase terno. Ela devia adorar este tom, murmurou com um sorriso leve. Mas então, por baixo de um monte de cartas antigas, algo chamou a sua atenção. Uma pequena caixa de madeira, meio escondida. Era simples, mas lindamente trabalhada, com arestas suaves e um fecho dourado já gasto. Quando a inclinou na direção da luz, percebeu uma gravação na tampa. Uma única letra. D. O coração acelerou. Ao abri-la, as dobradiças rangiram, como se relutassem em interromper o silêncio que guardavam há tantos anos. Dentro repousava um pequeno diário encadernado em couro claro. As bordas do pequeno diário eram douradas, finamente recortadas. A fechadura estava partida, frágil, mas a caligrafia que apareceu diante dos olhos de Kate fez o seu coração falhar uma batida. Era uma letra elegante, inclinada, inconfundivelmente de Diana. Por um instante, Kate ficou imóvel, o ar preso na garganta. Segurou o diário com extremo cuidado, como se pudesse desaparecer caso o manuseasse com força. Depois sussurrou: O William tem de ver isto.
Mais tarde, quando o céu do entardecer tingiu o sótão de tons dourados, William subiu as escadas. O olhar dele suavizou ao vê-la junto à janela. Estiveste aqui o Janei. Teros, disse com carinho. O que encontraste? Kate hesitou antes de lhe estender o diário. Algo que precisas de ver. Assim que os olhos de William pousaram no objeto, o seu peito apertou. Era dela, murmurou, passando os dedos trêmulos pela capa de couro esbranquiçada. Durante vários segundos não conseguiu abri-lo. Depois respirou fundo e virou a primeira página. Apesar da tinta desvanecida, a voz de Diana parecia emergir de cada frase. Abril de 1979. O palácio está mais frio a cada dia. Rodeado de ouro, mas carente de calor. William sentiu o coração apertar. Mas então encontrou uma entrada que o gelou. Junho de 1980. Disseram-me que ela não sobreviveu, mas o meu coração não acredita. Eu sentia. Ouvi o seu primeiro choro e depois nada. Um arrepio percorreu-lhe o corpo. A mãe escrevera sobre uma criança, uma filha. Kate pousou a mão no braço dele, os olhos brilhando de emoção. Talvez ela tenha existido mesmo, disse baixinho. A tua mãe não inventaria algo assim. Ele virou mais uma página, mas o diário terminava abruptamente, pouco antes do casamento de Diana. O silêncio no sótão tornou-se pesado, quase sagrado. William fechou o livro devagar. Ela sempre detestou segredos, murmurou. Talvez este fosse o único que não conseguiu partilhar. Mas mas uma pergunta insistia em não o largar. Se Diana realmente teve uma filha, onde estava ela agora? Se o diário revelava uma verdade que Diana não ousou pronunciar em vida, que outras revelações estariam ainda escondidas atrás das paredes do palácio? O segredo que pode abalar a coroa? A noite em Anmer Hall estava parada, envolta numa quietude densa que se aprofundava à medida que o fogo na lareira se extinguia, deixando apenas brasas incandescentes. A luz dourada tremulava pelas paredes, triste e enfraquecida, como uma memória prestes a desaparecer. O tic-tac insistente do velho relógio enchia o silêncio, cada segundo prolongando-se como um fio de tensão invisível. William estava sozinho na sala de estar. A chávena de chá ao seu lado permanecia intocada, já fria. Lá em cima, Kate adormecera depois de ler histórias às crianças. O riso dos pequenos ainda ecoava na casa horas antes, mas agora tudo se afundava na calma da noite. Mesmo assim, a mente de William não encontrava paz. O pensamento regressava sempre, inevitavelmente, ao segredo que mudara tudo. Tinham-se passado apenas algumas semanas desde que encontrara o diário escondido da mãe no sótão. As palavras escritas ali davam vida a uma história que jamais deveria ter vindo à tona. E desde essa noite,
Anmer Hall parecia mais pesado, como se as próprias paredes absorvessem a dor silenciosa de Diana. Até o riso dos filhos, antes leve e radiante, parecia agora carregado de algo frágil, quase espectral. Ele não contara a ninguém, nem sequer a Harry. Para o mundo, William continuava a ser o príncipe calmo, a personificação da compostura real. Mas por dentro era apenas um filho, devastado, ardendo pela verdade. Em segredo, começou a investigar. Fazia telefonemas discretos do seu gabinete tarde da noite, a voz baixa, quase imperceptível. A voz dele mantinha-se firme, embora as mãos tremessem ligeiramente. Procuro alguém que tenha trabalhado com a minha mãe nos primeiros anos dela, dizia com cautela. A maioria recusava-se a falar. Outros afirmavam não se lembrar de nada. Mas um nome começou a surgir, repetido em sussurros: Alice Hampton, uma parteira reformada que nos anos 1080 servira discretamente uma das propriedades reais. Uma semana depois, William conduzia sozinho até uma pequena casa à beira-mar em Devon. O vento salgado soprava entre as árvores, murmurando como se trouxesse consigo as vozes do passado. A porta abriu-se devagar. Alice apareceu, mãos trêmulas, olhar sereno, marcado pelo tempo. Sabia que um dia viria. Disse apenas, convidando-o a entrar. A luz do sol inundava a mesa da cozinha enquanto os dois se sentavam frente a frente. Preciso de lhe perguntar sobre a minha mãe, disse William em tom baixo. Alice assentiu, os olhos marejados. A tua mãe era bondosa, murmurou. Demasiado bondosa para o que lhe fizeram. Tu não foste o primeiro filho que ela carregou. O ar pareceu desaparecer da sala. William ficou imóvel, o coração em sobressalto. Ela falou de silêncio, de poder, de uma menina nascida antes do tempo, viva, mas levada, apagada da história. Quando William deixou a casa, o mar batia com força contra as falésias, ecoando, como um grito distante, as dores da mãe através dos anos. Nessa noite, de volta ao seu gabinete, ele segurou o diário de Diana junto ao peito. Eu vou encontrá-la, mãe, sussurrou. Prometo-te. Mas agora que a verdade começava a vir à superfície, uma verdade capaz de abalar a própria monarquia, quanto tempo conseguiria o príncipe William mantê-la em segredo antes que o palácio tentasse enterrá-la novamente? A mulher sob a chuva, o céu sobre Norfolk tingia-se de prata e cinzento, uma mistura de serenidade e melancolia. A chuva caía suave, constante, como se murmurasse segredos esquecidos contra as janelas de Anmer Hall. Lá dentro, William estava sozinho. A luz baça da manhã projetava sombras pálidas pelas paredes. Observava as gotas escorregarem lentamente pelo vidro em linhas retorcidas que pareciam acompanhar o turbilhão silencioso do seu coração. Meses haviam passado
desde a descoberta do segredo da mãe, aquele que permanecera soterrado sob décadas de silêncio real. A verdade abalara as fundações de tudo o que ele acreditava sobre a própria família. Tentara seguir em frente, esconder a dor por trás das obrigações da coroa, mas dores assim nunca desaparecem. Apenas se escondem à espera de um momento para regressar. E naquela manhã regressaram. Uma carta chegara. O envelope era espesso, creme, selado com o brasão de um gabinete de advogados londrino. A caligrafia era limpa, mas vacilante, como se o autor temesse cada palavra escrita. O pulso de William acelerou ao quebrar o selo e desdobrar o papel. A mensagem era curta, cuidadosamente redigida. Mas uma linha fê-lo perder o fôlego. Temos razões para acreditar que uma mulher sob os nossos cuidados pode ter ligação com a falecida princesa Diana, com base num ficheiro médico confidencial anterior ao seu nascimento. William ficou a olhar para aquelas palavras, relendo-as vezes sem conta, até sentir o peito apertar, o ar faltar. Colocou a carta ao lado do velho diário da mãe, o mesmo que dera início a tudo, e murmurou: "Não pode ser", mas no fundo sabia que podia, e que provavelmente era. Durante dias não disse nada, nem a Kate, nem a Harry, nem a ninguém. Por fim, tomou uma decisão. Sem o envolvimento do palácio, sem conselheiros, sem manchetes, dessa vez teria de enfrentar a verdade sozinho. Mais tarde, sob um céu cinzento de manhã fria, William deixou Londres para trás. Vestia-se de forma simples, um casaco escuro, boné abaixado, enquanto conduzia por estradas rurais sinuosas até chegar a um pequeno café escondido entre campos silenciosos. As janelas estavam embaciadas pelo calor interior e o letreiro gasto denunciava os anos que ali haviam passado. Ao empurrar a porta, sentiu o coração bater com tanta força que quase doía. Ela já estava lá, sentada junto à janela do canto. A mulher levantou-se ao vê-lo aproximar-se. Tinha o cabelo castanho claro, os gestos suaves, quase hesitantes. Mas quando William olhou nos seus olhos, olhos azuis, profundos, cheios de ternura, o tempo pareceu suspender-se. Eram os mesmos olhos que ele tinha visto milhares de vezes nas fotografias antigas de Diana. Por um instante, nenhum dos dois conseguiu falar. O ar entre eles estava denso, carregado de algo que as palavras não conseguiam conter. "Você parece-me familiar", murmurou William, quase sem voz. Ela sorriu nervosa, a voz a tremer. "Viu na televisão toda a minha vida", disse em tom suave, "mas nunca pensei que este dia realmente chegaria." O silêncio voltou a envolver o pequeno café. E, dentro da mente de William, uma única pergunta ecoava com força devastadora. Estaria ele, afinal, diante da irmã que a mãe nunca pôde manter? A verdade por trás da coroa. Anos depois,
quando aquela mulher começou a procurar os seus registros de nascimento, esperava apenas um simples documento, uma data, um nome, um local. Mas o que encontrou foi algo completamente diferente. Fragmentos desconexos, certidões que pareciam alteradas e uma nota misteriosa, escrita a tinta desbotada. Nascimento sob proteção. Dossiê selado. Registro médico real. A voz dela tremia ao contar a história, as mãos entrelaçadas de nervosismo. William permanecia imóvel do outro lado da mesa, cada palavra dela batendo dentro dele como um eco lento, profundo, impossível de ignorar. O ruído do café desapareceu. Só a voz dela permanecia. Suave, mas firme, carregando o peso de décadas de silêncio. As lágrimas subiram aos olhos de William antes que ele pudesse contê-las. A garganta apertou-lhe e com dificuldade sussurrou: Eu não sei o que dizer. Ela sorriu com ternura. Não precisa de dizer nada, respondeu. Eu só queria saber se era real, se eu era real. A mão dele tremia quando a estendeu por cima da mesa e tocou na dela. Quente, frágil, humana, dolorosamente familiar. Era real, disse baixinho com a voz entrecortada. E ela amava-te, nunca deixou de amar-te. Ficaram assim durante horas, enquanto a tarde se dissolvia num ouro suave. Conversaram sobre a vida, sobre o que poderia ter sido, sobre os caminhos que nunca se cruzaram. Ela contou-lhe sobre a sua pequena casa à beira-mar, o trabalho num hospital infantil e a paz que encontrava em ajudar os outros a curarem-se. Vivera de forma simples, longe do caos e das exigências do mundo real. William ouvia em silêncio, dividido entre dor e serenidade. Cada gesto dela, o modo como inclinava a cabeça, o leve sorriso, o brilho no olhar, trazia-lhe de volta a lembrança viva de Diana. A mesma doçura, a mesma empatia, a mesma luz que enchia qualquer sala onde entrava. Era como ver um pedaço da mãe renascer diante dele. Quando o sol desapareceu atrás do horizonte, o café foi se esvaziando, as cadeiras foram empilhadas, as luzes diminuíram. William sabia que a verdade nunca poderia ser revelada. A monarquia era frágil, e uma revelação assim poderia mudar tudo. Mas também sabia, com a mesma certeza que o fizera ir até ali, que não podia deixá-la desaparecer novamente. Olhou para os olhos dela, cheios de lágrimas, e murmurou com voz suave: Nunca mais estarás sozinha, prometo. Ela assentiu, quase sem som. Eu não quero nada, só precisava de saber. Só precisava de saber que não fui esquecida. William levantou-se e puxou-a para os seus braços, apertou-a com força, como se pudesse protegê-la dos ventos frios da história. Não foste esquecida, murmurou. És uma de nós, mesmo que o mundo nunca o saiba. Quando saiu para o exterior, o ar estava calmo e fresco.
As estrelas cintilavam suavemente no céu de Norfolk e, algures, ele sentiu a presença da mãe, serena, orgulhosa, finalmente livre. Enquanto conduzia pela noite escura, uma única pergunta ecoava no seu coração: por quanto tempo mais a verdade poderia permanecer escondida sob o peso da coroa? A carta da verdade, o brilho suave de uma noite londrina, infiltrava-se pelas janelas altas do gabinete do príncipe William, tingindo tudo em tons de âmbar e melancolia. A casa estava mergulhada no silêncio. Do andar de cima, restava apenas o eco distante de risos apagados, o som dos filhos que já dormiam. Kate adormecera há horas, o seu beijo de boa noite ainda morno na pele dele. Mas William permanecia ali, sentado à secretária, a olhar a folha em branco diante de si. A caneta tremia-lhe ligeiramente na mão. Durante anos, carregara a verdade como uma pedra trancada no peito, pesada, imóvel, inconfessável. Mas naquela noite, o silêncio parecia convidá-lo a libertar-se. Respirou fundo e começou a escrever. As primeiras palavras saíram lentas, cuidadosas, vindas do lugar mais fundo do coração. Não era uma carta para o mundo, nem para o palácio, a imprensa ou os registros da história. Era para os filhos. Uma verdade que um dia lhes pertenceria. Uma verdade sobre o amor, a perda e a coragem que não se escreve em manchetes. Escreveu sobre a avó deles, Diana, o riso que enchia um quarto, a ternura que fazia estranhos sentirem-se vistos e a dor silenciosa que poucos compreenderam. Falou da história que ela carregou em segredo, a irmã perdida no tempo, a vida apagada, mas nunca esquecida, e disse-lhes que, para lá da coroa e das exigências sem fim, havia algo muito maior. O perdão, a compaixão e a humanidade. A caneta abrandou, fechou os olhos e sussurrou para o ar tranquilo. Um dia vão ler isto e espero que compreendam. O pensamento dele voou até a mulher que agora sabia ser sua irmã, aquela que conhecera apenas uma vez, mas cuja presença tinha curado uma parte dele que estava quebrada há décadas. Ela vivia discretamente à beira-mar, em paz, longe do ruído e das expectativas do mundo real. Nunca pedira nada. E todos os anos, no aniversário de Diana, William cumpria a sua promessa. 2 ramos de flores, um para o túmulo da mãe, na pequena ilha onde repousava. Outro para uma cabana anônima junto à costa. Um gesto silencioso, uma mensagem eterna. Lembramo-nos, continuamos a ser família. À medida que a noite se aprofundava, William assinou cuidadosamente o seu nome. Dobrou a carta e guardou-a dentro de uma caixa desbotada de Diana, sorrindo ao sol. Durante longos minutos, ficou a contemplar o rosto dela, a bondade, a força, a verdade. Então murmurou, quase inaudível: a verdade há de libertar-nos a todos. Fechou a caixa com cuidado e pousou-a na estante. O peso no peito parecia finalmente mais leve
E, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio pareceu-lhe bondoso.